Bem-vinda, amiga! Estou de volta ao nosso diário. E quando eu falo diário, eu estou me referindo ao nosso canal, porque aqui é um diário, tem vlog, tem bate-papo, vai ter Arrume-se Comigo. E depois de que uns 2, 3 meses, resolvi aparecer, né? Pois é, apareci pra gente bater um papo aqui de amigas. E ó, já fica por aqui, tá? Pra você não perder, porque vai ter vídeo 3 vezes por semana agora. Pois é, amiga, 3 vezes por semana. Vai ser momentos muito preciosos com o nosso amado, com o nosso noivo. E eu espero que cada bate-papo, cada vídeo possa edificar a nossa vida. E hoje, amigas, no nosso bate-papo, eu quero falar sobre um assunto que o Senhor colocou no meu coração e que eu tenho vivido muito, que é confiar em Deus nos leva a ter uma fé que nos tira da nossa zona de conforto. Eu sei. É um assunto que sim, que nos tira do eixo. Isso acontece, porque o Senhor, Ele trata com a gente. E o que nós temos que fazer? Confiar. E a confiança, ela nos leva a ter essa fé inabalável. A gente vê muito em Gênesis, quando aparece Abraão. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai daí que eu vou te levar a um lugar no qual eu te mostrarei. Então, pensa para Abraão, ele está estabilizado naquele ambiente, ele está com a família dele, ele está vivendo uma vida confortável. E aí chega um dia que Deus fala para ele: ó, tá na hora de sair. Vamos sair, arruma suas coisas, pega sua família, sua mulher e sai do meio da sua parentela. Sai daí, que eu vou te mostrar o caminho. Ele chegou para Abraão e falou assim: Abraão, ó, seguinte, eu vou te levar para uma terra boa, uma terra maravilhosa, e eu preciso que você pegue as suas coisas e que você saia daí para você ir para essa terra. Não, Deus só falou: sai, que eu te mostrarei. Isso acontece muito conosco. Existem muitas situações na nossa vida na qual a gente passa que a gente não sabe qual vai ser o final. E é exatamente isso, por a gente não saber qual vai ser o final daquela situação, que nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ter fé nele, que é lá no final a gente vai ter a resposta para tudo. E o texto base do nosso bate-papo hoje tá lá em Mateus 14, do 29 ao 31. É uma passagem bem conhecida, você deve conhecer, que fala assim, ó: venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Como eu disse, é uma passagem bem conhecida, Mateus 14. A mensagem ela começa no versículo 22, que Jesus ele ordena os discípulos a entrarem no barco e partir, né? E ele vai ao monte, Jesus ele vai ao monte para orar, porque ele queria orar sozinho. E aí os discípulos, eram por volta entre 3 e 6 horas assim da madrugada, começa uma tempestade muito forte e Jesus começa a andar em direção ao barco, e aí eles acham que é um fantasma. E eles começam a gritar: fantasma, um fantasma. E aí Jesus fala: não, não é um fantasma, sou eu. Aí Pedro, ele fala assim: ah, se é o Senhor mesmo, então mande que eu vá com o Senhor até aí. E aí Jesus falou assim: então vem. Aí Pedro foi. Como a gente viu, Pedro começou a olhar pro vento, ele começou a olhar pro lado, ele sentiu medo e começou a afundar. E logo em seguida Jesus estendeu a mão e salvou ele. E aí Jesus disse: nossa, como é pequena a sua fé. Essa frase, como é pequena a sua fé, homens de pequena fé, a gente vai ver se repetindo muito ao longo dos evangelhos. Porque os discípulos, conhecendo Jesus, vendo Jesus fazer milagres, maravilhas, mesmo assim eles não criam, eles não creram de verdade em Cristo. Existe uma diferença aqui que eu gostaria de trazer, que é entre Pedro e Abraão. Abraão, ele confiou em Deus. Pedro, ele precisou confiar em Deus. É louco, né, pensar isso, porque assim, ó, Abraão, ele conhecia Deus de ouvir,
né? Ele conhecia esse Deus de ouvir, ele ouvia falar de Deus, ele creia, assim como a gente não conhece Deus fisicamente, Abraão também. Então, ele não viu Jesus carne e osso, ele confiou em Deus, num Deus invisível que falava com ele. Mas e Pedro? Pedro, ele precisou confiar no Jesus carne e osso que estava na frente dele. Olha que loucura! Abraão confiou num Deus invisível, que ele não via. Pedro não confiava 100% no próprio Jesus que estava na frente dele, que estava convivendo com ele, que comia com ele, que caminhava com ele. Que louco parar pra pensar nisso, né? Só que hoje a gente é exatamente assim, a gente é igualzinho Pedro, né? A gente fala que a gente crê em Deus, mas na hora do vamos ver, a gente pega a nossa balinha e ó, dá pra fora, né? Mas Jesus, ele nos chama pra viver uma fé que nos tira da zona de conforto. A fé, ela é como um processo dinâmico. Ela nos tira dessa zona de conforto e aí é onde a gente precisa crer em Deus pra realmente sair dessa zona de conforto e isso nos leva a viver situações e desafios totalmente desconhecidos. Pensa, agora vamos voltar um pouquinho lá pra Abraão. Pensa, Abraão, ele saindo da zona dele de conforto, crendo em Deus, confiando em Deus, sem saber o que ele enfrentaria no meio do caminho. Deus quer isso de nós, é essa fé, é essa confiança, da gente sair da nossa zona de conforto, sair da nossa zona favorável, para viver algo extraordinário com Ele, sem saber os desafios que a gente vai enfrentar. A gente imagina que, claro, hoje, né, com todo o conhecimento que nós temos, sabedoria, mediante a palavra do Senhor, nós sabemos que existe cenário que para nós chegarmos ao lugar da promessa de Deus, a gente vai passar por cenários desfavoráveis, mas a gente não imagina o quão desfavorável é esse cenário. Exatamente essa vida, exatamente isso que o Senhor Jesus nos chama para viver. A zona de conforto é um lugar onde nós temos segurança. Nós criamos esse lugar de segurança para nós. Ela é confortável, por isso que ela se chama zona de conforto. Ela é confortável, ela é confiável e ela é familiar. Ou seja, ela é tudo aquilo que nós construímos, tanto na nossa mente quanto no nosso ambiente. É aquele lugar que a gente fala assim, bom, aqui eu tô seguro, bom, esse lugar aqui eu conheço, esse lugar eu sei que se eu ficar aqui eu tô segura, eu tô tranquila, mas é exatamente essa zona de conforto, esse lugar confiável, essa zona familiarizada que nos impede de crescer e alcançar o nosso máximo. Mas a fé, ela nos impulsiona a ir além dessa zona de conforto e buscar lugares, novos horizontes, aonde nós vamos crescer, onde nós vamos amadurecer, onde nós vamos criar experiências, é onde nós vamos nos fortalecer no Senhor. Provérbio 3, versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Confiar em Deus é abrir mão da nossa zona segura que nós criamos no nosso próprio entendimento. Provérbios, o qual a gente acabou de ler, diz exatamente isso. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Cara, mas você acabou de falar que a zona de segurança é algo que nós criamos na nossa mente e que nós sabemos que ali é seguro. Exatamente. Mas existem zonas de conforto no qual a gente cria que nos machuca. Existem zonas de conforto no qual nós estamos que nos ferem, que nos abrem feridas, que nos machucam. Só que a gente tá tão dependente, daquele lugar, que a gente não vê solução, que a gente não consegue enxergar outros lugares, e aí a gente acaba o quê? Criando essa dependência emocional nessa zona de conforto, neste lugar, e a gente acaba não crendo em Deus o suficiente para sair desse lugar. Existem zonas de conforto que quando nós saímos dela,
feridas são saradas. A nossa alma, ela é curada. Pode perceber que existem muitas feridas no seu passado que foi curado quando você decidiu romper barreiras, quando você decidiu de fato crer no Senhor Jesus e você começou a viver a vida no qual Ele te chamou para viver. Você viu que você foi curado de feridas que você achou que era impossível ser curadas, de feridas na qual você nem lembrava mais, mas elas estavam ali e você foi curado. Porque você decidiu viver o novo de Deus. Você decidiu viver a vida no qual o Senhor te chamou para viver. Então, quando você sai da sua zona de conforto, você é curado das suas feridas, você é curado de seus traumas. Então, é a relação entre a fé e... Então, a relação entre a confiança e a fé é que nós desenvolvemos uma fé inabalável. Nós desenvolvemos uma fé forte, que nós conseguimos superar obstáculos e desafios no qual parecem ser impossíveis. E aí a gente consegue superar, porque a nossa fé ela vai estar inabalável. Você já percebeu que quando você passa por uma luta, você acha que você não vai dar conta, mas você consegue vencer aquela luta. E quando vem a próxima, você se sente preparado, porque a luta que você passou te preparou para a próxima? A fé é exatamente isso. A fé ela vai te levar para lugares que você vai falar, que você vai ter medo, que você vai pensar em desistir, mas quando você chega naquele lugar, você vai ver que você tá forte, que você tem uma fé ousada, que você tem uma fé inabalável. Agora, pense no momento em que você passou com o Senhor, em que Ele te chamou para sair dessa zona de conforto. Pense agora em situações que você viveu e que fortaleceu a sua fé e que aumentou a sua confiança nele. Quando Ele te chamou para ir no desconhecido, quando Ele falou, vem, sai do barco. Pense agora como a fé em Deus, a confiança nele te fez vencer grandes desafios. Pense agora de que forma a fé ela te permitiu crescer e se desenvolver como pessoa. Pensou? Reflete nessas perguntas, reflete nisso. Pensa nisso um pouquinho, reflita no que você viveu com o Senhor, suas experiências de fé, de confiança, os desafios que você conseguiu enfrentar, as lutas que você venceu. Não é o seu fim, é apenas o começo de uma nova história, é apenas uma forma de te fortalecer. Amém? Amiga, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que Deus tenha falado com você, assim como Ele falou comigo. Faz o seguinte, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que tá enfrentando um cenário difícil. Ajude essa pessoa com esse vídeo. Talvez, assim como ver uma resposta pra você, pode ser uma resposta de oração pra ela também. E é isso, amiga. Um beijo. Até o nosso próximo bate-papo.